Olá, bom dia! O Jornal Diário do Alto Vale dá sequência à cobertura eleitoral. E hoje nós teremos aqui no nosso estúdio os candidatos a prefeito do município de Lontras, que tem 11.400 moradores e cerca de 8.000 eleitores. Aqui do meu lado já está o candidato a prefeito do PDT, Adenísio Feuser, que é professor, tem 56 anos e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 269 mil. Adenísio tem como vice na chapa o também professor Elias Jacinto Alberto, de 44 anos, que declarou um patrimônio de R$ 218 mil à Justiça Eleitoral. Bom dia, candidato. Quero comunicá-lo que a partir de agora o senhor tem 20 minutos. E o primeiro minuto é para que o senhor faça a sua apresentação. Bom dia aos ouvintes da Diário Alto Vale. É um prazer estar aqui. O meu nome completo é Adenísio Feuser, mais conhecido por Nísio, ou professor Nísio, ou Nísio da loja de parafuso também. Eu estou residindo em Lontras agora são 29 anos, sou natural de Vidal Ramos e já me considero um filho da casa. Legal. O senhor é professor, tem uma loja de materiais de construção, de parafusos, como o senhor mesmo falou. Por que deixar esses afazeres, então, para ser prefeito de Lontras, seu Adenísio? Outro dia, alguém no balcão, eu estou no balcão também, 29 anos, trabalhando em balcão. Antes numa empresa privada, hoje na nossa empresa mesmo. Outro dia um cliente me disse, Nísio, como é que tu vai fazer, tendo uma vida tão tranquila na sua empresa, sendo professor à noite, trabalho no período noturno, para sair a ser candidato, sabendo que é uma vida bastante agitada? E eu respondi o seguinte, precisa alguém se pôr o nome, porque outro dia eu vi um dito popular o seguinte, que numa caixa de água, se ela está suja, como está a nossa política nacional, que a gente vê aí nos meios de comunicação, precisa se colocar água limpa, senão sempre vai ficar essa água suja. Eu tendo uma vida bastante libada, bastante tranquila, esses 29 anos como professor no educandário, sempre tive um respeito muito grande pelos alunos, pelos professores, pela administração. Então, por isso eu coloquei meu nome à disposição e, eu analisando, eu penso que eu tenho muito a contribuir com o nosso município. Vejo assim que está faltando alguma coisa e que tenho essa possibilidade junto com o professor Elias, que também já foi meu aluno, é um prazer isso para mim, ele seguindo os caminhos do mestre, também é professor, né? Então, por isso eu coloquei meu nome à disposição. Sei que pode haver alguma conjuntura que vai contra os princípios da gente, mas a gente está aí para tocar o barco em frente. Pelo que a gente apurou, o senhor ele não tem um histórico de cargo político eletivo, pelo menos recente, né? O senhor se sente preparado, até em função do partido, enfim, e bem relacionado para hoje estar assumindo um cargo no Executivo Municipal de Lontras, né? De que forma o senhor pretende buscar os recursos necessários para a cidade? Eu acredito que eu estou preparadíssimo. Por quê? Se for colocar o meu nome no município de Lontras, falar no professor Nísio, ou Nísio da loja dos parafusos, todos me conhecem. Eu conheço todos os quadrantes do município, todos os quadrantes. Agora em visita, eu vejo da dificuldade que todos têm também, principalmente voltado no segmento saúde e infraestrutura. Tenho um bom relacionamento com todos. Eu, para mim, chegando uma pessoa desconhecida hoje para conversar comigo, amanhã ele já é meu amigo porque eu tenho um bom relacionamento. Claro, diante dessa caminhada de 29 anos de professor, como a gente está, acaba você tendo essa diplomacia, esse carinho com as pessoas, e isso eu tenho muito. Outro dia também falava um eleitor nosso, que ele dizia assim, ó, eu vou votar em ti, professor Nísio e professor Elias, porque eu sei que se precisar ir a Florianópolis, conversar com o governador, você vai. Se precisar ir a Brasília, conversar com o presidente, você vai. Se precisar ir nos ministérios, você vai, porque você tem habilidade para isso. Então, e isso eu tenho mesmo. O partido em Lontras corre em chapa pura. E são apenas 3 candidatos a vereadores, é isso, né? Isso dificulta um pouco uma eleição na proporcional, digamos assim, Sim. né? O senhor acredita que vai conseguir administrar o município caso
seja eleito se não tiver uma representatividade na Câmara? Como é que pretende fazer, enfim, essa administração? Essa pergunta é de grande valia. Eu já questionei muito, me questionaram muito, que eu só tenho 3 candidatos a vereador, e eu vou dizer o seguinte, isso é para o povo de Lontras, para os nossos munícipes. Os 9 vereadores que eleitos forem, são 9 amigos da terra do município, são 9 amigos do prefeito. Eu quero ver um vereador do nosso município, desses eleitos que estão aí, colocaram o nome para ser, né? Eu quero ver um desses ir contra projetos bons. E a minha idoneidade para isso é muito perfeita, é muito bacana. Eu não vou fazer um projeto para o município que vá ao contrário dos munícipes. Então eu tenho certeza, quem eleito for, eles serão meus amigos e eu não preciso de, como está acontecendo agora até no nosso município, de ser 5 ao contrário, 4 a favor, de ser 4 a favor, 5 ao contrário, dessa forma. Eu quero os 9 para administrar o nosso município e administrar bem. Certo. A gente vai falar um pouco então do que o senhor tem de propostas e eu começo perguntando quais seriam as 3 principais prioridades que o senhor teria para o município de Lontras, caso fosse eleito. Primeiro, saúde. Eu visitando alguns bairros, a gente vê a necessidade que o nosso povo lontrense precisa de saúde. Exames simples. Então isso aí vai ser batido muito em cima nessa questão de saúde. Nós em Lontras temos um caso também muito assim preocupante. Nós não temos um médico do trabalho. Você sabe que hoje o nosso município tem muitas as facções. E para quando você entra numa facção ou sai dessa facção, você precisa fazer os exames periódicos. Para isso, todos os empresários têm que agendar em Rio do Sul ou agendar em Ibirama alguns casos desses com um médico do trabalho para que leve lá essas pessoas para fazer esse exame. Nós queremos trazer para lá um médico do trabalho. Fica tudo mais fácil, você não precisa pegar essa BR-470 perigosa, você não precisa se dirigir a Rio do Sul, perder um dia, meio dia para fazer esses exames, em contrapartida você tem isso no município. Outro plano muito interessante que eu acho é a educação. Eu vejo hoje no nosso município, eu sendo professor 29 anos, e isso me dá assim, um subsídio muito bacana para tanto, eu vejo muitos alunos fora de aula. Nós vamos ter que resgatar esses alunos e trazer novamente para a sala de aula. Sei lá, um EJA, como se fala hoje, ou propor para eles um trabalho para que eles voltem a estudar. Então, de qualquer forma, o prefeito vai ter que dar um jeito nisso aí, porque a educação hoje, assim, eu vejo como prioridade. Eu tenho também outra questão muito assim, que é muito séria no nosso município, o planejamento. Planejamento, as nossas vias hoje, querendo ou não, o nosso município é bastante pequeno, de 11.200 habitantes praticamente, quase 12 mil, mas só que as nossas vias estão congestionadas. Eu sou um adepto mais daqueles incondicional de bicicleta. Eu uso bicicleta há 29 anos para ir para o meu trabalho. É um perigo você andar de bicicleta no nosso município, nas nossas vias. Uma, quem sabe, porque não tem espaço, e outra, às vezes até falta um pouco do motorista deixar aquela vaguinha para o ciclista. Nós temos então que, eu chamo isso de otimizar a nossa área urbana dentro disso aí. O planejamento também entra nos bairros. Os nossos bairros, até nós criamos na nossa proposta, a prefeitura nos bairros. O que é isso? Você vai lá nesse bairro e você faz todo o serviço que precisa ser feito. Não que você pega de um Ribeirão do Salto uma máquina, uma patrola ou uma Poclan e leva lá para o outro lado Fundos Concórdia. Então você tem todo esse tempo de perca correndo com essas máquinas. É um desgaste muito grande dessas motoniveladoras, dessas máquinas. Então, a gente vai otimizar também esse trabalho aí. Essas seriam as 3 prioridades? Seriam as 3 prioridades principais. Existem outras, claro. Sim. O senhor falou em planejamento e a gente sabe que também uma das
das propostas que o senhor tem, fala de revitalizar o cemitério, enfim, de criar casas mortuárias nos bairros. Isso é um problema em Lontras hoje, candidato? De que forma o senhor busca fazer esse trabalho lá em Lontras? A gente viu já nos grandes centros urbanos, tipo São Paulo, Florianópolis, né, que esses cemitérios estão sendo ocupados e estão enchendo de fato. E o nosso não é diferente. Cidade pequena é um cemitério também mínimo, né, menor também, mas está tendo esse problema também muito grave. Então a gente tenta revitalizar. O que é isso? Aquela parte mais antiga, que seria datado lá de 1950, 58, 60, da década de 50, década de 60, fazer um remanejo dessas catatumbas, até portanto, que muitas delas não estão sendo mais visitadas, entende? Então está assim bastante precária essa situação. E um cemitério, vê só, um cemitério é aonde vai o nosso ente querido. Principalmente o papai, a mamãe, oxalá, é a ordem natural das coisas, né? Então a gente precisa dar um local bastante adequado, um local bastante bonito para eles, para que até para quem vem de fora visitar o nosso cemitério, ele se sinta à vontade. Assim ele está bastante desleixado, está deixando a desejar. A capela mortuária é o seguinte: você sabe, o nosso município de Lontras é maior que o município de Rio do Sul. E nós só temos uma capela mortuária. Uma época se velava os nossos entes queridos na igreja. Hoje já não pode mais. E, convenhamos, tem lá suas razões. Estão se velando em salões. Eu sou testemunha disso aí, eu acompanho muito esses velórios também, e fica desproporcional um salão aí de 200, 300 metros quadrados e você ter esse seu ente querido lá num cantinho, fica totalmente desproporcional. Não é uma coisa aconchegante. Você não tem um local para um café, você não tem um local de um banheiro. Então, para quem chega, para se sentir bem lá com o seu ente querido. Então, nós temos esse plano aí, sim, dessa capela mortuária, e nós vamos fazer porque o povo está pedindo. Entende? E quando o povo pede, é porque a gente vê da necessidade disso. O senhor, como professor, até citou que uma das prioridades é a educação. E tem também um plano, um projeto que se chama Jovens para o Futuro. O que seria esse plano, enfim, esse projeto, e de que forma o senhor iria buscar as parcerias para estar aplicando ele lá em Lontras? Você sabe que hoje o pai e a mãe, todos saem para trabalhar. É muito difícil quando só um da família trabalha. E esse jovem, ele fica à mercê disso. Vê só. A gente, eu como pai também que sou, e também como professor, a gente vê essas crianças, quem sabe brincando na rua, em locais não adequados. Então a gente vai tentar trazer eles para a sala de aula, profissionalizar, porque é isso que é importante. Eu sempre falo para os meus alunos, os concluintes do terceiro ano, que ao invés deles irem direto para uma faculdade, o correto seria eles primeiro fazerem um curso técnico. Por quê? Você sabe também, hoje a questão econômica não está tão grande assim, e a nossa faculdade, uma faculdade de nível, uma faculdade maior, tem um preço muito elevado. Então, assim, a gente vai tentar colocar esse jovem num plano e tentar habilitar, pegar esse jovem como filho da terra que eles são, tentar fazer deles uma pessoa ótima para o futuro. Se o senhor eleito, né, agora em outubro, entraria na prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, qual seria a primeira... Dia 5, isso. Qual seria a primeira ação que o senhor teria como prefeito da cidade, ao entrar na prefeitura? Bem, primeira coisa, de antemão, quando eleito, eu já vou buscar os meus secretários. Você sabe que um prefeito sozinho, ele não faz nada, né? Então, ali vem uma das coisas também dessas coligações, né? Então, eu vou pegar aquelas pessoas de fato que estão comprometidas. Aquele que vai ser secretário da educação, que está comprometido com a educação. Aquele da administração que está comprometido com a administração. Então, a primeira coisa que eu tenho que ir atrás é encontrar essas pessoas independente de cunho partidário. Isso é muito importante o povo lontrense saber. Independente de cunho partidário. É tanto que eu falo muito em casa, eu e mais a minha esposa, se não precisasse o partido político
Para você colocar uma candidatura, eu não teria. Então, isso, o primeiro ato seria isso aí, dar posse aos meus secretários e que esses secretários seriam de alto nível para o município, que podiam representar muito bem, sem eu ter problema para onde eles vão, né, que eu não teria vergonha nenhuma de apresentar o meu secretário de Educação, o meu secretário de Administração, os meus secretários de Infraestrutura, eu não teria vergonha nenhuma porque eu sei que está em boas mãos. Certo. O senhor falou entre as prioridades, a gente falou de saúde, a gente falou de educação, do planejamento da cidade, a questão de obras, candidato, agricultura, o senhor quer discorrer sobre alguma dessas, de outras áreas da administração municipal? O nosso agricultor, você sabe que o nosso agricultor hoje, hoje não, sempre, né? Quando se fala em agricultor, é assim bastante preocupante em falar. Nós precisamos ajudar esse agricultor porque eu também fui agricultor. Eu fui plantador de fumo muitos anos até, inclusive lá naquela época, nos idos anos 60, 70, a gente ia bastante jovem para a roça para ajudar o papai e a mamãe porque nem tinha como deixar em casa, né? Então nós temos que dar uma prioridade assim bastante intensa para o nosso agricultor. Você sabe que querendo ou não, o governo federal ele dá guarida para o grande latifundiário e não para o pequeno produtor, né? Essa agricultura familiar a gente tem que resgatar. Diante disso, os agricultores falam: Nísio, o que nós precisamos aqui? Convênio com calcário, estradas boas e que a prefeitura nos ajude e não atrapalhe. No esporte, secretário, candidato, o senhor tem algum planejamento, alguma ação que o senhor gostaria de realizar caso fosse eleito? Todo o esporte, quando se fala em esporte, é muito interessante isso aí, porque através do esporte você consegue trazer uma criança, formar a personalidade através do esporte, né? Nós queremos fazer assim essas escolinhas que já estão funcionando, porque o nosso município vai muito bem. Ele está indo bem, sim, por que não? Só que não tem nada que não possa ser melhorado. Isso é muito interessante a gente frisar. Não há nada que não possa ser melhorado. Então a gente vai querer colocar essas escolinhas nos bairros e nós queremos também formalizar, isso vai ser muito legal, fazer a competição intra-bairros, entre eles. Então acaba sendo uma competição, claro, daquelas sadias, né, entre os bairros. Junto disso você traz o jovem para o esporte, que é muito importante hoje. O esporte, na verdade, eu diria que ele salva muita coisa. Candidato, hoje os municípios têm um problema que é a queda da arrecadação, as dificuldades de conseguir recursos. Como seria feito uma administração hoje dessa forma? O senhor vê saída para administrar bem o município? Sempre comentam que a administração pública é diferente da administração privada. Eu discordo disso. Eu, quando iniciei a minha empresa, eu iniciei ela muito pequenininha. Hoje não é tão grande, é uma microempresa, né? Mas você sabe que quem está no setor privado e entra no setor público, eu vejo aqui outra palavra que vou repetir, até que eu já tinha falado antes, né? A otimização. O que é isso, essa otimização que eu friso tanto? É você, de fato, saber aonde que você vai gastar esse dinheiro. Eu sei que a arrecadação ela está pequena, mas você sabendo otimizar, você chega muito longe. A questão dos carros da saúde, não que saia 2, 3 carros para levar 3, 4 pacientes na mesma direção. Isso significa otimizar. Diante disso, você já está economizando. Nós temos também outra questão de ajeitar essa frota. Uma frota velha, obsoleta, ultrapassada, é muito gasto. As oficinas hoje são muito caras. Então a gente vai através de parcerias, o governo do estado está aí para isso, o governo federal está aí para isso. Então a gente vai atrás de parcerias para ver se a gente de fato organiza esse setor aí. E eu digo uma coisa para ti, no fundo, a arrecadação baixou, mas sabendo trabalhar com esse dinheiro que vem, o FPM, todos os convênios, vai dar de trabalhar bem bacana com o nosso município e os nossos munícipes também. Candidato, estamos próximos aí de terminar os 20 minutos da entrevista com o senhor. O senhor tem 1 minuto para fazer as considerações finais. Fique à vontade.
Votante de Lontras, eleitores de Lontras, a RBS está agora trazendo um trabalho muito bacana que se chama Voto Consciente. Inclusive o Diário do Alto Vale faz isso também. Vamos lá, vote consciente, não venda o seu voto. Um prefeito é eleito para 4 anos. O que vai te dar de guarida você hoje pegar alguma vantagem e depois você ficar 4 anos sem isso? Vote consciente. O professor Nísio está ali, vocês conhecem bem. Eu não preciso dizer para vocês aonde eu chego, em qualquer quadrante do município, eu não preciso dizer que eu sou o professor Nísio ou que sou o Nísio do Parafuso. Vocês mesmos já vêm a mim e falando o nome. Isso eu me sinto muito à vontade. O meu partido é novo, o PDT, e eu preciso, de fato, do seu voto. Vote consciente, vote 12, dia 2 de outubro. Vamos eleger o Nísio prefeito. Candidato, em nome do Jornal Diário do Alto Vale, eu agradeço a presença do senhor aqui, né? E eu gostaria de lembrar também aos internautas que logo mais às 11 horas nós teremos mais um candidato aqui no nosso estúdio. Fique ligado. Até mais. Eu agradeço também essa oportunidade do Diário do Alto Vale. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Ok.